Na maior parte do dia, sou um ouvinte. Ouço sons ao meu redor, dos meus vizinhos que hoje não são poucos, dos motores que diariamente passam ao lado e das pessoas que me habitam. Mas também tenho voz. Já fui apenas uma, atualmente sou milhares. Pulso, vibro, emociono e grito. Abrigo por décadas centenas de corações. Sou de uma legião apaixonada. Sou o Alfredo Jaconi. Sempre ao teu lado, eu nunca te abandono. A voz que já jogou no clube não está mais presente entre a legião alviverde, mas está entre as almas que em festa saúdam um time de real tradição. Neste ano de 2025, a Casa do Juventude completa 50 anos desde a sua reinauguração, após a grande reforma de 1975. Milhares de pessoas já visitaram o estádio Alfredo Jaconi, mas alguns ainda podem se perguntar: quem foi Alfredo Jaconi? Na verdade, ele era conhecido em Caxias do Sul como Alfredinho, como relata a historiadora do Memorial do Juventude, Amanda Dalcero. O Alfredo a gente chama aqui carinhosamente de Alfredinho. Era o apelido que ele tinha quando ele iniciou aqui no Juventude, ainda na época dos juvenis, como jogador de futebol. O Alfredo ele retorna algum tempo depois, né, depois da carreira acabar não dando certo como jogador, ele volta e como ele é uma pessoa completamente apaixonada pelo esporte e pelo Juventude, ele vai encontrando outras maneiras de estar próximo, né, e de estar participando. Então ele foi auxiliar técnico, ele foi massagista, ele cuidou do administrativo do clube, ele cuidou do financeiro do clube por muitos anos. Né? Participou de direções, foi conselheiro, foi diretor e foi presidente aqui do clube também em 3 oportunidades. A carreira de atleta se encerrou em 1938, ganhando com o clube 9 títulos do Citadino. Após deixar de lado a vida de atleta, chegou ao posto máximo do Juventude. Virou presidente em 1946. Na trajetória como dirigente, trabalhou com Lauro de Carvalho, que também foi presidente alviverde na década de 50. Filho de Lauro, Nilton Fernando de Carvalho sempre ouviu seu pai falar de Alfredinho. Eu só posso te dizer o que meu pai falava, que o Alfredo Jaconi era um entusiasta, que era uma pessoa muito motivadora, entendeu? Muito juventudista, era um agregador do povo, da torcida, um cara, até porque o clube começou assim, né? Com jovens se reunindo e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. A paixão pelo alviverde foi abreviada muito cedo. Aos 42 anos, Caxias do Sul era surpreendida com a notícia da morte de um cidadão admirável. No dia 6 de dezembro de 1952, Alfredo Jaconi foi encontrado morto nas dependências de uma cervejaria. Ele falece com 42 anos, né? Então, e foi numa morte completamente atípica. Eu acho que se a gente pode dizer que a vida do Alfredo Jaconi foi atípica por todas essas funções, todo esse envolvimento com o futebol, a morte dele também foi. Ele estava na 3ª gestão como presidente, em 1952, quando o Juventude ganha o título citadino, né, do futebol aqui, e ele vai até a cervejaria Leonardelli buscar os barris de chopp, né, para fazer uma comemoração, para fazer uma festa. E aí ele vai até a cervejaria e ele acaba lá dentro sofrendo um mal súbito. O legista da época não consegue identificar se foi algo do coração, o que houve inicialmente, mas ele acaba sofrendo esse mal súbito. Ele cai entre o maquinário da cervejaria Leonardelli e lá ele acaba sendo esmagado pelo maquinário e falece no local.
Em 50 anos, Caxias do Sul mudou. A serra está mais pujante, a cidade expandiu. Hoje até carros elétricos já passam pelo cinza do asfalto. Em 1975, a Serra Gaúcha celebrava os 100 anos da imigração italiana. E o Juventude dava um passo gigante na sua estrutura física. A sua primeira casa, o modesto estádio Quinta dos Pinheiros, se transformava na Fortaleza Alfredo Jaconi. A Quinta, ela surge aqui a partir de 1919, quando o Juventude adquire esse terreno aqui na Hércules Galó. E aí é construído um primeiro gramado, um primeiro campo. Mas esse campo, ele era ainda de forma muito amadora. A gente tinha só as linhas de fundo, um gramado tradicional, e a gente brinca que era só uma cerca de madeira que dividia onde estavam os jogadores e onde ficava esse público. Em 72, sob o comando do histórico presidente Willy Sanvito, algumas estruturas do estádio Quinta dos Pinheiros são colocadas abaixo e a madeira dá lugar a uma imponente estrutura de cimento e as áreas internas mais profissionais. Após quase 3 anos em obras, no dia 23 de março, durante as comemorações alusivas ao centenário da imigração italiana, o estádio está pronto e o jogo inaugural foi sem gols. O Papo recebeu o Flamengo do Rio de Janeiro e a partida terminou em 0-0. Por décadas, o estádio Alfredo Jaconi permaneceu com a sua estrutura igual à de 1975, com pequenos ajustes. Neste período, o time foi campeão da Série B do Brasileirão em 94, do Gauchão em 98 e da Copa do Brasil em 99. Após um começo de ouro nos anos 90, o Verdão também ficou 13 anos longe da elite nacional. No entanto, o time conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Sob a presidência de Walter Dalzotto Júnior, os dirigentes e o conselho de administração viram que era necessário o clube modernizar internamente o Jaconi. Em poucos meses, os ambientes internos viraram um canteiro de obras, foram reformados todos os vestiários, um novo acesso ao campo atendendo o padrão FIFA, gramado trocado, iluminação reforçada com sistema em LED, novas cadeiras, nova sala de imprensa e nova sala do Conselho Deliberativo, que leva o nome do pai do ex-presidente, Walter Dalzotto. Isso surgiu, acho que veio através do Conselho Deliberativo, na presidência do Ozelani, essa ideia de nós começarmos uma melhoria nas estruturas internas da secretaria e das salas internas aqui do Alfredo Jaconi, com muito apoio do Conselho Deliberativo naquela ocasião. E começamos esse projeto justamente ali na época da pandemia e buscando apoio aqui, apoio lá, e a gente ia uma mordida aqui, uma mordida lá, e as coisas iam acontecendo. Mas é um caminho que tu vai percorrendo, dando o seu passo, de acordo com a capacidade de cada ano, mas é importante a gente ter umas melhoras constantes. Eu acho que é isso que nós... O que oportunizou tudo isso, com certeza, foi o acesso à Série A. Muitos jogos marcaram a história do estádio Alfredo Jaconi. Os mais jovens lembram do histórico 6-1 diante do Corinthians pelo Brasileirão de 2003. Cada torcedor tem o seu jogo inesquecível. Nem o presidente da época, Marcos Cunha Lima, acreditava que o time vencia o todo-poderoso Timão com uma sonora goleada. Olha, a gente ficou assim um pouquinho surpreso, que a gente não acreditava que isso pudesse acontecer, ainda mais com a envergadura do time adversário do Corinthians, né? Mas as coisas foram acontecendo, todas elas favoráveis, tudo dando certo para o Juventude. E graças a Deus, tudo dando errado para eles, né? Então, e aconteceu, isso foi uma alegria não só para nós da direção, né? Mas a nossa torcida até hoje não esquece, né? E a primeira partida com neve no Brasil não poderia ser em outro lugar. No dia 17 de julho de 1975, o Juventude enfrentava o Inter de Santa Maria em um jogo amistoso.
O Papo venceu pelo placar de 2-0 com gols de Assis e da Silva. O ex-presidente Carlito Chies era vizinho do Jacone, morava a poucos metros e viu o jogo na arquibancada. Aqui tinha neve dessa altura. Aqui não dava neve, e foram jogar, né? Não dava para jogar, né? Porque não chutava, tinha até medo de pegar pedra, né? Porque estava difícil a coisa, mas foi muito forte. Está mais forte que eu vi na minha vida, até porque parava bem pertinho aqui de casa, eu já sabia. Mas foi isso, essa da neve também, que ficou marcada para o Brasil inteiro. E teve jogador que literalmente adotou o estádio Alfredo Jacone como a sua casa. O atleta Lauro Antônio Ferreira da Silva, ou mais conhecido como Laurinho, deixou os gramados, mas manteve a paixão alviverde. Ele trocou o verde do campo pelo cinza do concreto. Morador de Caxias do Sul, acompanha o time na arquibancada. A verdade é que eu gosto muito de estar no meio da torcida. Eu gosto muito de cantar, sempre ao teu lado, eu nunca te abandono. Aonde for jogar eu vou te apoiar, apesar de eu não ir em todo lugar, né? Mas no Jacone eu tô sempre que eu posso eu tô aqui. E agora o hit da hora, né? O hit da hora que é o laiá, 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 que a gente adora cantar. Lauro disputou 572 jogos vestindo as cores do Juventude. O último deles foi como convidado especial ao lado de Cafu, no jogo comemorativo dos 100 anos diante do Nacional do Uruguai em 2013, vencido pelo Verdão por 2-0. Laurinho chegou jovem a Caxias do Sul. Vindo do Alegrete, morou sob as arquibancadas da Fortaleza Alviverde. Olha, na verdade são os melhores anos da nossa vida, né? Porque é onde a gente ainda não sabe se vai dar certo como um jogador profissional e a gente precisa muito de uma oportunidade, precisa muito que as pessoas confiem no nosso potencial. E o Juventude, né, significa tudo isso para mim, a oportunidade de realizar um sonho. A Casa do Juventude também recebeu os Jogos Internacionais com a Libertadores da América. No dia 16 de fevereiro de 2000, mais de 9.000 pessoas compareciam ao estádio Alfredo Jacone para acompanhar a estreia do time na Libertadores. A partida diante do El Nacional do Equador terminou com vitória do time da Serra por 1-0, com gol de Mabilha. O grupo 7 do Verdão tinha ainda Palmeiras e The Strongest. O Papo somou 7 pontos em 6 jogos e ficou na terceira colocação da chave. Nos outros 2 jogos no Jacone, a equipe empatou com Palmeiras em 2-2 e goleou o The Strongest por 4-0. O goleiro Humberto foi o camisa 1 da estreia e falou deste momento histórico. Eu me lembro da alegria, né, da satisfação de poder vestir a camisa do Juventude numa competição internacional e a nível de Libertadores, né? A gente vê assim, não é tantos jogadores que jogam uma Libertadores, né? Porque é uma competição extremamente difícil, as equipes para ganhar a vaga tem que lutar muito, tem que conquistar muito. Então eu me lembro bem, o nosso time era um time, né, humilde assim, comparado com outros, né, de investimento. Então eu me lembro na estreia contra o El Nacional em casa, aquilo ali marcou muito e com vitória, né, a gente acabou ganhando o jogo de 1-0, gol do Mabilha, né, então a gente costuma lembrar aqueles momentos, né, na concentração, a gente conversando, né, sobre esse fato de jogar uma competição a nível internacional. Então, infelizmente a gente não classificou, né? A gente pegou um grupo ali que a gente teve bastante dificuldade com o The Strongest, né, da Bolívia, a gente sofreu na altitude, o El Nacional, né, de Quito, e o Palmeiras, né, que chegou no ano disputando a final. São inúmeros jogos marcantes na memória de cada torcedor. 50 anos da grande reforma se passaram, mas o Alfredo Jacone segue entre os torcedores,
vivo na memória e pulsando forte na arquibancada da Fortaleza Alviverde. O desejo que o Juventude continue esse clube que conquista, que sobe, que é corajoso, que é guerreiro, que é lutador e que é vencedor. Com produção de Camila Corso, edição de Ariel Zucco e Giovanni Roncato e apresentação de Thiago Nunes, Fortaleza Alviverde, os 50 anos do estádio Alfredo Jaconi.